Fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo de Spark AI para vocês. Aqueles vídeos, né, que a gente aprende a fazer filtros para o Instagram. E desta vez, meus amigos, a gente vai fazer isto aqui que vocês já viram no título, mas está aqui do lado, ó. É um efeito de chuva, bem simples, usando o sistema de partículas do Spark. Sabe que chuva que eu quero ver também? É a chuva de likes aí no vídeo para ajudar o canal, beleza? Já deixou aquele like? Chove aí com o dedo no like. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é criar o nosso pingo de chuva. Então, vou mostrar para vocês um pouco do meu processo aqui criativo, né? Eu vim no Google Imagens e pesquisei rain, que significa chuva em português, para ver referências de imagem de chuva para a gente tentar fazer um processo parecido, tá? Então, a gente tem uma gota, né? Uma gota de água, ela é assim quando ela está parada no tempo, mas quando ela está em movimento, ela se estica, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, eu achei bem legal essa aqui. Então, a ideia aqui é a gente fazer já o nosso pingo de chuva esticado, tá? E como ele vai passar rápido e vai ser transparente, um negócio meio assim, você não precisa fazer nada muito perfeito, tá? É bem pequenininho e tal, ele vai passar rapidão na tela, a pessoa vai ver e ela vai identificar que é uma chuva, ok? Então, vamos aqui pro Photoshop e vamos criar uma textura aqui de 512 por 512, pode ser até menor, tá? Mas se você fizer muito pequena, fica ruim de acertar aqui no Photoshop, né? Você vai ter que ficar com muito zoom, fica com resolução baixa e tal. Então vou fazer 512 por 512, que é uma resolução legal, tá? Lembrando que quem for membro, pupilo do canal, vai ter acesso ao arquivo que a gente está fazendo aqui, ok? Exatamente esse arquivo que a gente faz nesse vídeo. Então vou salvar aqui, ó, como PSDs. Vamos salvar como partícula, uma pasta de 512 por 512 pixels e vou salvar aqui, ó, partícula.psd. Vocês vão ter acesso a este arquivo aqui. E vamos fazer, né? Vou deixar aqui um fundo preto para a gente ter de referência. Eu vou fazer agora uma gota, mas bem tranquilo, tá? Nada muito rebuscado, ó. Vou pegar essa opção aqui, ó, de retângulo com cantos arredondados, tá? Eu vou fazer ele bem no meio, tá? É importante que a textura seja quadrada para a gente não ter problema lá com a partícula depois, tá? Então fiz assim, e agora nesse menu de propriedades aqui do Photoshop, eu vou aumentar aqui, ó, o tamanho, né, dos cantos, do arredondamento dos cantos, ok? Aí a gente ficou com esse formato meio de pílula, né? Então beleza, agora eu vou clicar com o direito nele e vou rasterizar para ele não ser mais um shape. Ok? Para ele ser uma layer normal, não é mais um vetor. Vou dar um Ctrl T. Não vou focar muito no Photoshop, tá, gente? É só para vocês verem uma ideia de como eu fiz. Ctrl T com Ctrl segurado, vou puxar para o meio. E aqui também, para fazer uma distorção, ó. Para ele ficar assim, menor em cima e maior embaixo, tá? E agora, para ficar mais, né, real ainda, eu vou criar uma máscara aqui. Vou pegar uma borracha, diminuir aqui o tamanho dela. Com 20% de opacidade, eu vou ir apagando de cima para baixo. Então aqui em cima eu vou deixar sem aparecer nada. E vou apagando até chegar aqui. Aí quando chegar aqui, vou diminuir um pouco. E eu vou apagar um pouco aqui, ó, por dentro, para deixar as bordas mais aparentes, né? E agora eu vou pegar isso aqui, ó, vou converter tudo para um Smart Object, rasterizar e vou dar um Gaussian Blur, vou dar um desfoque nele para ele ficar bem esfumaciado, ó. Tá? E se você quiser também você pode dar um Motion Blur aqui, ó, para cima, ó, para dar mais um efeito de movimento e tá pronto aí a nossa partícula de gota de chuva, ok? Então vou salvar ela aqui, vamos salvar um PNG dela e vamos lá para o Spark. Então estamos aqui no Spark, eu já vou importar ela aqui, tá? E vou desativar a compressão dela. Então compressão desativada, deixa eu vir para cá, a gente vai criar um canvas, ok? E a gente vai chamar ele de chuva.
Então se você tiver um LUT, alguma coisa, faça outro canvas, não faça no mesmo canvas do LUT. Faça um canvas só para chuva e deixe ele por baixo de tudo, para ele ficar na frente de tudo, tá? Se ele ficar lá atrás junto com o LUT, ele não vai aparecer. Então, vou criar um retângulo aqui. Colocar em tela inteira? Não precisa pôr em tela inteira. Calma aí, eu tô confundindo. Vamos criar um material primeiro. Ok? Vamos chamar de partícula. E vamos colocar a nossa partícula. Nem tem que criar retângulo, eu tô maluco. E aí nesse material você desativa Advanced Render Options, tá? Aí eu vou colocar uma outra imagem aqui que não tem fundo branco. Essa aqui, ó. Ela fica mais legal de visualizar, tá? Aí a gente tem aqui a nossa partícula. Em vez de Standard eu vou colocar ela em Flat, que eu não quero que ela reaja à luz. Se você quiser que reaja, aí fica a sua opção, tá? E se você quiser fazer uma outra chuva de outra coisa também, é só você trocar essa textura, ok, gente? Aqui é só um exemplo, lembrando, só um exemplo. E agora aqui, ó, a gente vai criar um Particle System, né? É um sistema de partículas, tá? Então, beleza. Vamos configurar agora nosso sistema de partículas. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso material aqui. Então, vou vir aqui, ó, Materials e selecionar o nosso material de gota, tá vendo? Até aí, tudo show, né? Tá parecendo um pouquinho espermatozoide, então acho que eu vou mexer ainda nessa partícula, mas já já a gente mexe nisso. Vamos configurar ela primeiro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é subir ela até aqui em cima, ó. Subir até aqui, porque é daqui que eu quero que venha, tá? Então, nas primeiras configurações aqui da nossa partícula, a gente tem o tipo. E eu quero usar o Line, que ele vai fazer as coisas a partir de uma linha, assim, ó. Aqui é onde eu estou passando o mouse, tá? Ele está com tamanho de 0,1, eu vou colocar um 0,5. E ele aumentou o tamanho dessa linha. Você pode fazer de acordo com o que você acha melhor, tá? Agora, se eu vim aqui e mudar no ângulo do spray aqui, deixa eu ver qual deles que é. Ó, esse aqui foi para trás. 180, ó, se eu mudar para 180 o X aqui, por exemplo, ele já vai fazer o efeito caindo, né? Mas não fica muito real. Eu quero então, eu vou fazer um efeito elástico. Não diria elástico, mas vamos colocar uma física onde ele vai jogar as partículas para cima e elas vão cair somente com a gravidade. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso diminuir um pouco essa velocidade que está em 0,2. Colocar em 0,1 para deixar um pouco mais devagar. Qualquer coisa você pode ajustar isso, tá? Esse é só o jeito que eu estou fazendo, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, em Force, tá vendo? Mas antes de, vamos em Force. Eu vou ativar essa opção de aceleração. Esse Force aqui é como se fosse a física dentro do Spark. Então, nessa aceleração a gente define para qual lado a gravidade, entre aspas, vai puxar nossas partículas. Então aqui ele está com menos 0,05. Ele está puxando nossas partículas para cima no Y. Se eu deixar isso aqui positivo, por exemplo, você já vai ver, né? Acho que ainda está um pouco fraco. Mas era já para nossas partículas estar caindo. Eu vou aumentar o tempo de vida delas aqui, ó, na opção de partícula. Ela está com 0,4 segundos. Vou deixar com 5 segundos. E elas estão subindo ainda, então talvez eu tenha que colocar negativo mesmo. Deixa eu ver se eu colocar negativo. Ó, a hora que elas chegam lá em cima, elas começam a cair, tá vendo? Então eu tenho que fazer mais forte ainda. Tá 0,05, eu vou fazer 0,01. E agora, ó, elas estão caindo mais forte, tá vendo? Só que tá caindo bem devagar, então em vez de diminuir a speed aqui, eu vou aumentar para 0,8. Mas ela fica muito forte, ó, para cima. Então vou diminuir, vou deixar 0,1 mesmo e vou aumentar a aceleração aqui. 0,2, tá? Beleza. Agora o que eu vou mexer aqui em cima? Ó? A gente tem a opção de bitrate, que é o tanto de partícula que a gente vai soltar. Ele está como 20 aqui, né? Só que olha só, quando que ele cria uma nova partícula? Quando uma morre, uma nova é criada. Então, como ele está demorando até aqui para sumir, a gente tem que diminuir esse tempo aqui, ó, o lifespan é o tempo que a partícula fica viva. Eu vou colocar em 3. Vamos ver onde elas vão começar a morrer.
subir um pouquinho. Ali, ó, tá vendo? Agora estão morrendo aqui. Então posso colocar um 2,5, por exemplo. Vamos ver onde elas vão morrer. Começaram a morrer ali. Não, vou deixar em 3 mesmo, que morre depois da tela, tá? Vocês vão ter que testar, e aí testar com tamanhos de tela, etc. Vou deixar em 3 que tá passando um pouquinho aqui, só uma tela maior vai passar também, tá? E aí, vamos aumentar agora esse bitrate que está em 200, eu vou colocar em 100. E vamos ver como é que vai ser agora. Tá vendo? Só que eu ainda acho que está aparecendo espermatozoide, então eu vou deixar mais fino isso aqui. E vou dar um outro Gaussian Blur aqui, ó, para deixar bem mais suave. E vou salvar ali o PNG, mas para isso vamos salvar o nosso projeto lá na pasta de template para a gente só substituir, né, o nosso arquivo. Vamos colocar aqui, ó, chuva project e vou salvar lá por cima o PNG. Nossa partícula, vamos ver como é que ficou. Ó, assim já achei que ficou mais bacana, tá vendo o efeito de chuva. E aí, para a gente aumentar um pouco mais ainda a velocidade, vamos aumentar aqui a aceleração. Vou colocar em 3. Ó, tá vendo? Já ficou bem mais rápido. Só que ficando mais rápido, ó, ele desce mais também, a gente pode diminuir o tempo aqui de vida. 2,5. Ó, já tá aqui. E aí, consecutivamente, ele aparece mais aqui, tá bom? Aí a gente pode brincar aqui com as opções, né? De escala, de rotação. Ó, eu posso colocar para rodar. Vou colocar aqui 50. E colocar desse lado aqui a variação, tá? Aqui eu vou colocar 30. E aí ele girou, tá vendo? Isso é se você fazer outra coisa com partícula, né? No caso aqui eu vou deixar em 0. Eu quero que todas elas caiam do mesmo jeito, do mesmo lado. Aí aqui eu posso, por exemplo, rotacionar aqui as minhas partículas, ó, para cá. Elas caírem meio de lado, né? Ou mexer aqui na aceleração, ó, no x 0,01, por exemplo. Deixa eu colocar um valor alto só para ver para qual lado vai. Ó. Se eu colocar 1, olha lá, vai tudo para a esquerda. Se eu colocar menos 1, então vou colocar menos 0,2. Aí elas caem mais de lado, tá vendo? Fica menos 0,2. E eu posso rotacionar um pouquinho assim, ó. Aí elas caem meio que diagonal. E aí eu posso aumentar aqui o tamanho do bitrate. Vamos ver até onde eu consigo aumentar. Se eu não me engano é 300 o máximo, mas vale testar aí. Lembrando que quanto mais você colocar, ó, 500 deu para colocar. Mais você colocar, mais pesado vai ficar o seu efeito, ok? Então tenha ciência disso, ó, eu coloquei 500, ficou um efeito de chuva aí bem, né, bem recheado aí, com bastante coisa caindo, bastante pingos, tá? Então, com a Advanced Render Options desativado e ela por cima de tudo aqui, você não vai ter problema em ficar por cima de LUT ou por baixo ou qualquer coisa do tipo. Então dá para vocês aplicarem nos seus filtros, dá para fazer muita coisa juntando com Render Pass também, distorção, esse tipo de coisa. Então quero ver vocês aí usando de maneira criativa. É isso aí, esse foi o efeito de chuva. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Quer mais vídeos como esse, assim, fazendo uns efeitos mais diferenciados que você pode aplicar de maneira diferente? Comenta aí se você quer se tornar um membro do canal e ter acesso a esse arquivo e muitos outros lá pelo Discord do canal. Clica aí do lado, seja membro e veja como fazer a partir de R$ 7,99 para você ter acesso aos arquivos, a partir de R$ 4,99 para você ter acesso aos vídeos. Muito obrigado e eu te vejo num próximo vídeo, quem sabe um desses dois aqui, hein? Valeu, falou!